O meu intuito aqui não é falar, olha, que trabalho legal, isso foi bom. Não, eu só estou dizendo como aconteceu. O somagrama, esse desenho das percepções, era estranho, mas eles começaram a começar a dizer de si, pelo menos no desenho, como é que eles se sentiam. Não sabiam de falar, mas sabiam desenhar um pouco. E um contorno que é do corpo que a gente faz, que é um papel grande, faz do tamanho do corpo deles, e eles começaram, e a gente começou a fazer esse trabalho de um desenhar o outro, de um começar a fazer para o outro, aí eles olhavam, achavam que aquilo estava esquisito, que não era, o pescoço não era daquele jeito, o pé também não era, e aí a gente fazia linhas coloridas para aquilo que eles acabavam desenvolvendo. E um outro dispositivo que a gente utilizou, que a Renata, que está aqui presente, trouxe para eles como uma coisa muito boa, que era contar, como, por exemplo, a história da Branca de Neve, no original, não o da Disney. E aí eles experimentavam esse conto, começou a dramatização desse conto. E depois eles começaram a recontar essa história a partir da história deles. Bom, acho que um pouco do que a gente conseguiu foi uma percepção de si, se conscientizando um pouco do impacto de suas atitudes no mundo, porque nessas atividades todas que ia se propondo, ia se delineando um pouco, começar a aprender que, quando eu falo, 3 não falam ao mesmo tempo. Quer dizer, é fácil? Não é fácil. Põe a gente para fazer uma reunião em 6, 7 pessoas, como é muito rápido, um começa a falar, o outro começa a falar, não, mas tem isso também, o outro não. E ninguém se entende, né? Fica uma torre de Babel. Não precisa, mesmo falando português. Então, o que começou a acontecer é que eles, óbvio que tinha sempre 2 coordenadoras, elas iam ajudando eles falando um pouco de cada vez. Então, isso ia dando um impacto para eles de que, quando eu sou ouvido, também afeta o outro, tem um efeito no outro. Então, assim, a Hora Dublar, de 2009 a 2012, passou a ser um espaço de pertencimento desses excluídos. Óbvio que a gente tinha da escola, dos professores, do orientador dos alunos, óbvio que a gente tinha falas assim, olha, fulano de tal não veio 3, 4 dias, ele é péssimo. Ele está fumando maconha lá na área de esporte que eles têm lá na escola. Olha, o outro roubou não sei o quê. A gente vinha, de vez em quando, muitas falas da própria escola que estavam lá falando, olha, eles são ruins, eles são péssimos, eles não servem, não tem jeito. Quantas vezes a gente ouviu, isso, não tem jeito. Só que a gente tinha uma diretora que acreditava nessa história. Ela bancava, ela fazia mais do que uma diretora, ela bancava esse espaço. Eu acho que ela estava urgindo por isso. Ela ficou 12 anos nessa escola. Então, eles buscaram, construíram, mantiveram naquele período um pouco de bem-estar, com toda a excitação que é pertinente a eles. Eu vou ler um pouquinho, um relato aqui que a gente pegou de uma das supervisões, e depois eu vou ler uma reflexão da Renata, que teve 3 anos com esses meninos. Só para, eu não sei se ficou claro, então, o primeiro ano eram 2 grupos separados. O segundo ano, eles quiseram se juntar. E aí, até 2012, foi junto. Imagina, a gente estava lidando com 7, 8 adolescentes.
Mas a sensação era que a gente estava lidando com 50. Não era com 8. E quando eles quiseram se juntar, os meninos continuavam tímidos em relação às meninas. Então, esse relato é um dos momentos que os meninos não estavam. Aí elas começavam a querer falar mais de si, porque elas chegavam e falavam tudo, como elas faziam, de que jeito que elas faziam, na sexualidade, com a amiga, com a outra classe, enfim, terríveis, mas pulsantes, né? Então, assim, a gente tinha inventado uma história que era falar e ser ouvido. E duas falaram sobre como eram as suas transas, falando exatamente como que elas faziam. Muito parecido, né? Me desculpa, Ricardo, mas vou falar. Muito parecido, que assim, às vezes choca da gente ver as imagens, né, da sexualidade, assim, do momento da sexualidade, mas é isso, né? As coisas acontecem desse jeito, e elas literalmente falavam como é que elas faziam. Então, uma disse: achei ridículo, infantil, elas se expuseram. A coordenadora disse: você se sentiu agredida? Nós estamos aqui para dizer o que se sentiu, não para invadir. Depois de muitos cochichos, quer dizer, altos cochichos, em altos brados, elas propuseram um exercício de duplas, que a gente chama um exercício de oposição, que é um em frente ao outro, mãos espalmadas na frente do corpo, apoiando-se na palma da mão dos outros. Após essa experiência, tudo isso tinha que ser feito não lentamente, porque não dava conta para fazer lento lá, mas um pouco lento. Depois, a gente pediu para eles compartilharem essa experiência. Aí uma falou: achei ótimo, porque colocou um limite. Ela falou, colocou um limite. E vou fazer com a minha mãe, para ela saber onde ela pode entrar e onde eu posso ir. Aqui eu tenho que abrir um parênteses um pouco desse relato e dizer assim: essas meninas e meninos moram em casas que às vezes não são as casas de origem delas. A maioria não tem pai e mãe juntos, né? Se falou muito hoje aqui, não tem pai e mãe juntos. Às vezes são criados pelos avós. Quando são criados pelos avós, é uma, entre aspas, uma bênção, porque tem uma continuidade de estrutura. Não, a maioria já estava, a mãe, no seu quarto, quinto relacionamento, com filhos em cada relacionamento. E os homens evadindo essas casas. Então, elas, de fato, as mães, eram as mães que organizavam, eram responsáveis por esses filhos. Outros não eram as mães, eram os pais. A gente teve situação de que um era criado pelo pai. Um não tinha identidade, a carteira de identidade. Porque a mãe morreu, o pai estava longe, e não passou o documento da mãe para o pai, e esse menino era criado por uma tia. Ele não tinha identidade, com 14 anos. Então, a gente está falando de situações que quem trabalha em saúde pública sabe, isso é comum, né? É perfeitamente assim. Então, quando uma menina diz isso, de não ser invadida, ela começar a estabelecer para ela que existe o outro, porque é tudo muito misturado e, ao mesmo tempo, ela se sente invadida, a gente está falando de alguém que é invadido o tempo inteiro. Quanto? 10. 10 minutos. Espera aí. Respira, só. Bom, eu vou trazer um relato aqui da Renata, que é super importante, para a gente entender também uma outra cena, e aí eu vou trazer as reflexões que a gente fez em cima desse trabalho, como terminou esse trabalho.
Quando o grupo se fez dos dois sexos, usavam o blá para observarem uns aos outros. O setting do blá fazia um contorno para as angústias que provinham do interesse e curiosidade do sexo oposto, porém sem ainda uma identidade sexual individual. Dividiam-se em blocos e assim se comunicavam. Os meninos ainda com as brincadeiras, literalmente com os brinquedos, bola, jogo de ping-pong e a inquietação que não os permitia ficarem sentados, ao mesmo tempo que as meninas se apresentavam ressentidas, entediadas, não podiam mais ser criança, apesar dos incansáveis convites dos meninos. Elas grudavam nas coordenadoras, ficavam inibidas com a presença dos meninos, mesmo os querendo por perto. Esse era o paradoxo. O menino que se aventurasse sair do bloco em direção às meninas, visto por eles não como corajoso, mas como infantil. Foi nesse ano que Chantal propôs a encenação do ônibus e algumas cenas de assédio sexual, porque isso elas contavam. O tempo todo elas pegavam um ônibus e muito frequentemente eram assediadas pelos homens, ou não só pelos homens nos ônibus. Então eram encoxadas, passadas de mão, e surgiram por parte das meninas e cenas de violência onde o motorista faria algo com uma arma, não me lembro bem, por parte dos meninos. Não vou ler tudo isso aqui, mas vou ler essa frase final. A angústia que apareceu desde o início provinha do medo de se identificar com os papéis disponíveis para eles nessas estruturas e seus infelizes ou até trágicos finais. A angústia do destino de Étimo, que Lowen fala bem no Medo da Vida. O nosso trabalho foi até 2012, porque a diretora foi transferida da escola e a gente não conseguiu entrar de novo. Demorou 6 meses para a gente saber com quem falar e com quem se localizar lá, então, de algum jeito, a gente sente que foi um trabalho abortado. Outras questões que apareciam nisso, tudo era voluntário, né? Então, a gente também não deu tempo de pensar num projeto para ele ser patrocinado por alguma situação. Óbvio que o SAPS dava uma ajuda, mas isso é ineficiente para a gente poder ficar tranquilo de poder ir lá e buscar e cavar um espaço, não só nessa escola, mas em outra escola possível. E por que eu trago a angústia? Primeiro, porque toda semana, quem estava lá, estava o tempo inteiro lidando com sofrimentos, e sofrimentos reais, a gente fala, no começo a gente pensava, mas e a identidade deles? Onde está a identidade deles? Muito difícil a gente formular a respeito disso. Então, por isso que vem a angústia. Então, eu vou ler algumas reflexões. Já li a da Renata, vou ler a da Silvana, vou ler a da Léia, por último a minha. Dá tempo? Tem que dar. Então, a Silvana, o massacre do feminino. Antes delas serem meninas, começam a assumir uma competição e agressividade sexual. Isso como defesa contra a ternura e suas fragilidades. Eu faço sexo oral, uma das meninas falava. Eu chupo o pau dos meninos. Reflexões da Léia. A agressividade nas meninas é mais perversa, é desconectada de si. A questão edípica, tudo isso aparece na condução dos grupos. O confronto das meninas com as figuras maternas. Tentam trazer a importância do homem no grupo, quando elas, de algum jeito, estão pedindo limites. O uso das questões da sexualidade. A sexualidade como expressão e como consumo, né? Como a Sueli nos trouxe hoje, né? Também tem lá a sexualidade como consumo. A sexualidade vivida desta forma não incentiva o amadurecimento ou a independência.
parece que não há evolução. Minhas reflexões com tudo que a gente viu hoje, né? O Henrique também trouxe coisas belíssimas para a gente pensar da diversidade. Isso porque, nesse grupo, a gente só estava lidando... A gente não estava nem falando se era sexo com menina e menino, a gente não estava falando disso. Estava falando de experimentações, eles estavam falando disso. Então, eu acho assim, o que a gente conseguiu? Tocar para criar um mínimo de contenção para essas expressões impulsivas, para as agressividades, para as passividades deles, porque o constrangimento era grande também, a vergonha, as altas cargas de excitação, para mim, clamavam por uma necessidade fortíssima de existência. Aí eu digo, será que é um pedido de socorro? Não sei. A gente pode ouvir assim, né? Mas pode ser que seja de outro jeito. Ouvir suas falas e seus corpos no sentido, para onde vou? Como prosseguir? E aí eu questiono a nós mesmos, qual o nosso ato político como profissional clínico social? Então, obrigada, gente, por ouvir tudo isso.